Como nossas escolhas nos anulam nas relações. Essa é a nossa conversa de hoje, Lili, ou Lilian, né? Gratidão por estar aqui, por participar dessa ideia, desse podcast. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço por tudo aí, né? Vai fazer um tempinho já que a gente já se conhece. Estamos nessa E é um jornada. prazer e uma gratidão estar aqui. Muito bom. Então, vamos começar por aí. O que te trouxe aqui para a jornada Minha Vida, Minha Verdade? Bom, o que me trouxe, na verdade, foi me encontrar, né? Eu tive um período aí em que eu, né? Como que eu posso dizer isso, assim? Em um momento em que a gente se sente em necessidade de buscar respostas e também buscar o interior e uma calmaria interior, né? Então, foi no momento em que eu estava buscando terapia, foi depois de uma separação, né, de várias coisas que ocorreram na minha vida pessoalmente. Então, nesse momento da terapia, de conversar, de descobrir, junto com a terapeuta, né, que foi a Sandra Tambará, que me indicou você, ela começou a olhar o padrão, algo bem no meu subconsciente em que eu repetia algumas coisas. Então, coisas que muitas vezes não eram porque eu queria, mas que já estava registrado em nós, né? Assim, desde a nossa infância e tudo mais. E com isso também você vai buscando entender o que molda o ser humano, né? O que molda as nossas decisões, a nossa vida hoje. Antes eu não tinha muita clareza sobre isso. Agora um pouco mais, mas é algo recente que eu comecei a buscar esse conhecimento. Então a Sandra me trouxe, né? Ela já participava da jornada, algo pessoal dela, ela já até fez aqui com você também uns vídeos. E daí eu decidi começar a fazer a constelação mais para olhar mais para isso, para o porquê que eu repito, o porquê que isso acontece comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora das coisas, então estava buscando respostas mesmo para minha dor e para mim me curar, porque eu acho que a gente acaba se anulando ou acaba chegando em momentos em que a gente ou você se fecha ainda mais, ou você sai daquilo. E eu tava buscando sair daquilo, sair daquele momento de dor e tudo mais. E é bacana, né? Porque esse universo, ele era novo um pouco para você, né? Sim. Então você veio que conhecer a constelação, teve uma identificação. Fala um pouco desse início, né? E o ponto, talvez o primeiro ponto que a gente abriu mesmo do seu campo, que você veio buscar para poder, que você escolheu, na verdade, que é uma escolha que a gente faz. A Uhum. gente monta uma estratégia, né, do nosso olhar. Como é que foi esse primeiro ponto e entender, começar a entender todo esse universo, né? Sim. Até lembrando aqui, né? Eu vim, acho que é a primeira vez eu vim para participar, somente para conhecer. A gente falou, né? A Sandra me passou seu contato, a gente conversou. E eu vim somente para assistir a constelação, nunca tinha participado, não sabia como que era. Depois que eu vim, que daí eu busquei um pouco mais de informação, mas eu só vim com a cara e com a coragem. Daí eu cheguei aqui, eu lembro que estava tendo uma constelação sobre é, a família de uma moça, e a gente descobriu naquele dia, né, que tinha alguma coisa a ver com o antepassado dela, com a gestação da mãe e tudo mais. E eu acabei entrando no campo, porque foi meio que um chamado, né? Daí você falou, pode entrar? Daí eu entrei e me senti que eu deveria deitar. Então, na minha primeira experiência, eu deitei. E naquele momento eu senti muito forte, porque hoje é comum para mim, porque é algo que eu participo bastante, né? Sempre entro no campo das pessoas para ajudar, uma forma assim de tentar mesmo ajudar aquela pessoa que está vindo na jornada para ver, né? O que precisa ser visto e tudo mais. E naquele momento eu deitei no campo e eu senti muito forte o campo. E, não sei, né? Vou até comentar aqui com palavras mais simples, mas eu senti tremor, eu senti o pescoço ficou vermelho, até vocês assustaram, né? Que foi a minha primeira vez. Eu senti tremor, eu senti vertigem, eu senti que realmente eu estava saindo de mim, né? E depois ela até explicou que era um possível, né, irmão que foi gerado junto com ela na barriga da mãe. Eu fui a pessoa, esse fé. Naquele momento eu que, tipo, nunca tinha sentido aquilo e não, eu vou vir mais vezes, eu preciso ver o que que aconteceu comigo. E como eu sou muito questionadora e muito curiosa,
Eu sempre comecei a vir, sempre participei dos campos das pessoas, sempre foi muito intenso para mim. Então, isso para mim é uma coisa nova também, porque teve momentos da vida em que eu vou em ambientes que eu me sinto muito cansada de repente, cansada, mas com fadiga, ou irritada, ou eu fico doente depois de períodos de muito trabalho, alguma coisa assim. E no campo eu percebi que isso acontece comigo quando eu entro no campo das pessoas e que essa energia e a reação que eu tenho para isso é muito forte. Isso também me ajudou depois, né? Hoje em dia eu consigo entender que eu não preciso deixar isso sempre em aberto, é meio que não é algo que, claro que hoje eu faço meditação, faço os comandos, mas é algo que eu conviver e também a me guardar para não deixar que eu fique refletindo ou absorvendo, na verdade, o campo das outras pessoas, porque eu acho que eu fazia isso diariamente. Porque eu me recordo muito bem que eu passava mal, ficava muito cansado por pouco tempo perto de algumas pessoas ou perto de ambientes. E no campo eu aprendi a lidar com isso e a ajudar também, né? Conforme eu sinto, eu sou muito expressiva, né? Acho que o pessoal vê, às vezes até já comenta comigo, que eu sou bem sensitiva nessa parte de aceitar a energia do campo e a me observar melhor. E a minha primeira constelação, que foi acho que depois de alguns meses, na verdade, acho que não foi recente, eu entrei no campo para ver a questão de familiar, para ver aonde eu me colocava na minha família, porque é algo também que eu sempre me questiono, né? O pertencer dentro da família, o porquê que eu tenho certas decisões. E sou uma pessoa, às vezes, muito ansiosa, então, às vezes, eu decido aquilo e depois eu me arrependo. E fazia isso antigamente com muita frequência. Meio que deixo a vida me levar, digamos assim, de uma forma não muito boa, porque eu acabava sendo para o outro o que o outro estava esperando sempre, mas aquilo nem sempre era confortável para mim. E quando abri o meu campo, o que apareceu foi. Apareceu a minha família, né? Sem as minhas irmãs, mas apareceu o meu pai e minha mãe, os meus filhos, e apareceu os meus dois abortos. Então, eu entrei com um tema familiar para mim ver o porquê que eu tinha determinadas decisões, né? Porque isso também aparecia muito na terapia para mim, mas acabou aparecendo uma dor em que eu não conseguia falar, né? Então, eu tive dois abortos, né? E eu nunca olhei muito para isso. Espera um pouquinho. Acho que isso, quando você vai se recuperando, isso é bacana. Eu já sempre comento isso nos podcasts, né? Quando a gente fala de forma genuína, a gente traz a emoção, né? Lógico que é uma emoção diferente do que era, Uhum. mas aí você também já está entrando até respondendo outras questões, né? Aquela outra questão do, assim, do que eu não vim buscar e encontrei. Então tem a ver com E isso, né? sim. Então, daí naquele momento apareceu, né, que é como se o campo mostrasse, viu? Você precisa resolver isso. Isso aconteceu na sua vida, você não precisa enfiar para debaixo do tapete. E foi depois disso que hoje eu falo sobre isso, ainda muito emocionada, porque eu acho que esse período que eu guardei muito isso foi um período que eu mais sofri, porque para que guardar, né? Não é vergonha para ninguém, mas é algo que como eu não queria ficar, que ninguém ficasse como eu posso dizer, sempre me mostrei muito forte para todo mundo. Eu nunca quis ficar falando sobre isso, obrigada. E eu acho que isso também era um problema de ficar aceitando quem realmente eu sou para os outros, né? Então, se a gente pensar em tudo, como que é a minha jornada até hoje, foi para isso, foi para mim olhar para mim mesma e eu parar de ser uma personagem para as outras pessoas e ser mais verdadeira para mim mesma. Eu acho que quanto mais eu faço as constelações, a gente já fez outras, né? Fez também para várias Lilians, que foi muito interessante, que eu entrei no campo e acho que foram 5 mulheres, não lembro. Depende, dá pra gente saber. É, porque nós falamos, a gente coloca os setênios. É, Quantos anos você tem? 37. Então, 6 vezes 7 são 42. Então são cinco, mais 5 ou 6 mulheres. E eu fui me olhando quando eu era pequena,
que era uma criança muito agitada, e realmente eu era. Depois eu fui adolescente, estava um pouco mais calma, porque eu fui mãe adolescente. Então, quando eu me olhei nessa constelação em específico, eu acho que caiu tanto a ficha que eu estava eu nunca fui verdadeira comigo mesma, ou eu estava me deixando sempre para depois e era aquela personagem para as outras pessoas ou para aquele ambiente. E naquele momento, né, que eu estava fazendo a terapia, que eu passei por tudo, pela separação, pelo aborto, pelo último aborto e tudo mais, foi que eu fiquei meio sozinha comigo mesma. Por quê? Porque eu parei de ser eu, né? Ficou muito claro para mim naquela constelação em que eu precisava para mim de me acolher, né? Naquele momento eu me acolhi bebê, né? Me acolhi na fase inicial da vida, porque conforme a gente vai olhando para o campo, hoje eu percebo que o campo nos mostra o que a gente talvez está escondidinho, aquela dor escondidinha que a gente não vê. E foi isso, assim, eu acho que todas as constelações que eu fiz hoje para mim, sempre tá mais voltada para mim despertar o meu interior, para mim ser mais verdadeira comigo mesma, para mim lembrar o que eu gostava quando eu fazia quando era criança, qual que era o meu hobby, porque depois que a gente vai crescendo, trabalho, filho, casamento, a gente se esquece um pouco da gente, né? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser a gente mesmo, porque em algum momento a gente tem que nos sustentar quando algo acontecer. Por exemplo, com essa dor, o que aconteceu comigo, para mim tá muito claro. Se eu tivesse sido eu mesma, seria talvez menos doloroso, entendeu? Tudo que eu passei. E é bom, porque, graças a Deus, em algum momento a gente está se encontrando. Muito bonito isso, né? Eu falo que toda vez que eu encerro uma constelação, eu, eu fico encantado. E aí o encantamento continua quando escuto você falar com toda essa genuinidade. E mas essa postura que você vai se conhecendo e se fortalecendo, como é que você sente a Lilian, você no seu dia a dia, quando de tudo que você falou, né? Estando mais forte, sendo honesta com você mesma. Isso tem impacto numa relação com seus filhos, profissionalmente? Como é que é você? Muito impacto. Hoje em dia eu sou mais espontânea. E no trabalho, eu acho que foi onde eu mais reflito o meu crescimento, digamos assim, crescimento pessoal. Porque hoje eu não, eu sou muito neutra em algumas situações. Eu não discuto mais para fazer com que a verdade do outro seja respeitada ou a minha seja respeitada. Eu respeito muito mais o outro do que antigamente. Hoje, para mim, é muito claro que cada um tem um caminho a seguir aqui, que a gente veio aqui para evoluir. E eu até, às vezes, falo com algumas amigas ou no trabalho mesmo, eu falo, vamos respeitar o espaço do outro, porque a gente não sabe o que que o outro está passando. Qual etapa que ele tá da vida, digamos assim. Às vezes chega no trabalho, alguém te responde meio atravessado, sabe? Você vê que a pessoa não tá num bom dia. Só que em vez de você respeitar aquele momento, se tem um assunto que você tem que resolver com aquela pessoa, você pode resolver depois, resolva depois. O que que vai mudar para você enfrentar ou até mesmo gerar uma confusão, né? Ou um desconforto com o outro por causa de algo que você pode resolver depois. E isso em casa também, os meus filhos às vezes brincam, falam que eu tô mais espiritualizada, porque eu sou muito tranquila com eles em casa. E a conversa hoje flui muito melhor. A gente tem um ambiente bem tranquilo. Eu gosto muito hoje em dia de ficar com eles em casa. Antes também, mas hoje eu acho que a gente consegue ter o nosso dia a dia mais leve, sabe? Eu sou uma mãe que às vezes impõe alguma coisa ou outra, mas hoje sempre com mais jeitinho, sabe? Então, para mim, o que melhorou mais de tudo isso é a minha ansiedade, aquela questão da. Eu lembro que eu sempre falava, ai, parece que eu tenho várias ligas na minha cabeça conversando comigo. Isso me acalma, tipo, reduziu assim uns 80%. É claro que ainda tem algumas conversando, mas eu acho que eu me acalmei no geral. Tô muito mais calma, serena, assim, no trabalho também, respeitando muito. Fora que a questão de vida, em 2 anos eu acho que eu evolui muito mais do que em 10.
É muito engraçado como as coisas vão, as coisas, não só temas que você vai trazendo, mas as coisas ao seu entorno, elas vão ajustando. Então, enfim, só gratidão, né? A gente sempre comenta, mas é muita coisa que melhorou, assim, muita coisa. Sabe que quando eu escutei você falar agora sobre esse olhar para o mesmo das empresas, né? Não é pelo que o outro tá, da forma que o outro está se comportando. Mas se fosse, não, de repente a gente não sabe o que ele está passando, ou seja, é um ponto atrás, né? Uhum. Vai até uns coraçõezinhos lá. E isso é é a verdadeira presença, né? De tomar essa decisão e falar, meu, a pessoa pode estar passando por algo. Isso é verdadeiro olhar para o outro, né? Mas eu quero voltar um pouco de um ponto importante, que é a sua maior experiência, que você já fez um comentário, até da sua primeira constelação que você participou. Primeiro que dificilmente alguém chega aqui para conhecer, entra no... Mas eu também sigo muito a minha intuição, né? E lógico que eu pergunto, você aceitou, você de fato tem uma presença do corpo, da forma que você trouxe. E para a pessoa que está nos escutando, acho que é legal é, ela entender como é que funciona, porque você mesmo falou, né? Foram muitas constelações. Hoje eu sei lidar melhor com isso. Separo, né? O que é meu, o que é do outro, e eu não, isso não me impacta mais, nem o que é do campo, nem o que é do campo da vida, né? Esse processo. E isso não é uma teoria que foi ensinada, é uma tua experiência. Então fala um pouco sobre isso, que eu acho que é bacana para as pessoas também tem muitas pessoas que têm medo da constelação, literalmente, né? Porque a gente está aqui doando nosso corpinho mesmo, literalmente, Uhum. seja em imagens, fisicamente, de energética, mas a gente se renova, né? Então fala um pouco dessa sua experiência. Bom, hoje eu sinto falta de quando eu não venho, sendo bem sincera. É como se você entrasse num lugar onde a energia, né? Eu digo um lugar porque, né, explicando um pouco como que funciona aqui. Eu acho que o Ale já até explicou isso em outros vídeos, mas a gente tem um espaço em que a gente entra para representar algo para o outro. A gente não sabe quem nós somos, nem nada. Quando você entra com amor, como diz o Ale, né? A gente entra com amor pelo outro para você ajudar aquela pessoa, porque normalmente é algo que ela precisa, né? Você não vem fazer uma constelação porque, né, por nada, você vem por algum motivo. Então você entra ali com amor, e quando eu entro no campo, eu até algumas pessoas falam que eu me transformo, que parece que realmente eu torno outra pessoa. Mas não é isso, é que realmente eu entro com aquela mensagem na minha cabeça, assim, eu vou ajudar. Eu vou ajudar e eu vou ser quem essa pessoa precisa ver, quem essa pessoa precisa. Então eu sempre entro assim, muito disposta. E quando você entra no campo, automaticamente, você tem que ser mais aberta a seguir os seus instintos e o que vem para você. Ah, é uma voz que vem falar para você? Não, mas é algo que, viu, quero ficar naquele canto, quero ficar perto daquela pessoa. Nossa, eu gosto daquela pessoa. Então são coisas assim que você vai sentindo, é bem sensível mesmo. Você tem que ficar mais sensível, tem que ficar mais aberto para aquilo, porque daí as coisas vão seguir bem, né? Hoje em dia é muito tranquilo para mim isso. No começo eu repetia muito mais pra mim. Tipo, eu vim aqui pra ajudar, e daí eu entrava. É, Tem campos que eu me sinto com uma energia mais forte, tem outros com uma energia mais pesada. Tem campos que eu sinto, né, igual você falou a questão do corpo, eu sinto ânsia, dor de cabeça, dor no corpo, dor no braço. Recentemente tive até uma dor no braço, assim, que eu não conseguia mexer o braço. E é algo que o seu corpo mesmo tá te mostrando que aquilo é pra você mostrar aquilo para o outro. Então, você sentindo isso, você comunicando isso, você fazendo com que o seu corpo, o que você está sentindo seja transmitido, é um ato de amor pelo outro, para o outro entender o que ele precisa ver. E o campo é isso, ele demonstra para gente o que você está representando. E para mim é muito forte essa questão de sentir. Então, eu sinto tudo, o que eu estou representando. Já representei pessoas, já representei a questão lá também da parte operacional, né? Que eu Sim, participei uma vez de corporativo. E, e também tem momentos em que eu represento algo que leva muito para mim, né? Como você fala que a gente pega carona sim. na constelação do outro. Mas é algo que a gente acaba sentindo mesmo, que depois você entende como uma lição para você também, né? Algo que você também tá olhando para aquilo, para aquela dor, ou para aquela situação, ou para aquela convivência, né? Porque é relacionado à família. Você sai do campo,
toda a energia que você sentiu é como se ela fosse cuidada dentro de você. Então você sai renovada normalmente. Tem sim temas mais pesados, né? Que a gente também sai um pouco mais assim, uau, né? Tive um turbilhão de emoções ali dentro e depois você sai. Mas é instantâneo, digamos assim. A hora que você sai daquele campo, né? Daquele espaço, ficou ali. Você não vai levar para você, né? O que leva para você é que realmente parece que o seu corpo ele teve ali uma calmaria. Por isso que eu falo que eu sinto falta, né? Nas férias, às vezes, mesmo com a meditação, às vezes dá uma saudade. Nossa, se o Ale fizesse essa semana, eu queria ir lá. Porque é algo muito renovador, digamos assim, né? Você se renova de corpo e alma, assim, quando você participa. Muito bom. E acho que isso é um treino, né, que a gente faz que a gente pode levar para a vida. Então, Sim. se eu exercito muito isso, eu sou capaz disso lá fora, né, de perceber o outro, que é tipo naquele assunto. Eu vejo o outro como ele pode ser na sua. Muito bom. Quem é a Bom, é, é meio difícil falar de mim, assim, mas vou falar no geral, né? A Lilia, ela foi mãe cedo, ela tem dois filhos, ela já tá até acostumada, às vezes, com o rótulo de meu filho parece meu irmão, né? Porque eu tive filho bem jovem, amo os meus filhos, eu fui casada duas vezes, então sou jovem, mas já tenho uma experiência, assim, de vida um pouco mais vivida, digamos assim. Sou gerente na área contábil de uma empresa, uma multinacional alemã, trabalho lá há 7 anos e meio, trabalho na área contábil desde os 8 anos, trabalho desde os 13, então sempre trabalhei, vim de uma família humilde, né? Os meus pais, eles vieram assim, com nada para Sorocaba, então eles evoluíram aqui e a gente evoluiu junto, né? Sou a do meio de três irmãs. O meu pai aprendeu a ser pai com a gente, e ele também veio de uma família bem. Sabe aquela família do sítio que tinha que ser bem rígido? Então ele era assim com a gente, quando nós éramos menores. Hoje em dia ele é um vô babão assim com todos os netos. Ele é muito amoroso. Então é isso, assim. Fui criada dentro de uma família católica, né? Mas sempre fui muito questionadora de tudo. E sempre fui na igreja, a gente morava perto, mas sempre que existia algum assunto sobre espiritualidade, religião, eu sempre gostava de saber. Sempre fui curiosa, sempre respeitei muito qualquer religião, qualquer espiritualidade, o que a pessoa acredita. Hoje eu acredito em Deus, mas eu acredito que existe algo maior que a gente. Eu acho que eu gosto de confiar que a gente veio aqui na Terra para a gente ser feliz, não é para a gente sofrer. Então, eu acho que a gente está aqui para crescer, para evoluir, e é isso que eu prezo. Eu prezo isso muito para os meus filhos. Hoje em dia eu sempre falo isso para eles. Eu falo assim, viu, vocês estão aqui para evoluir, não é para para ficar sofrendo, né? Até meu filho mais jovem agora tem esse período da adolescência e tal. A gente sempre conversa muito sobre isso. E eu acho que eu sou uma pessoa no trabalho também que, igual você falou, como que eu levo isso para o trabalho? Acho que até no trabalho eu evolui muito com o meu pessoal. Eu tenho uma equipe hoje está em 8 pessoas. E eu sempre levo essa questão da respiração, sabe? Dos, dos comandos, da respiração, porque se eu estou nervosa, é como se você estivesse passando nervosismo para a equipe também. Então eu tento ser muito lúcida hoje lá nas decisões, tento ser calma. Se é um momento que eu preciso chamar a atenção ou conversar, eu vou sempre pensar muito antes de resolver, porque eu tenho um respeito hoje pelo outro muito maior do que eu tinha. Então eu sempre penso, mas por que que a pessoa está fazendo aquilo? Eu sempre tento entender o que que ela está passando de emocional que está fazendo aquela reação com os outros. Então, eu acho que o campo de ser, principalmente como você falou, do treino, de você entrar no campo da outra pessoa, você também está entrando no campo das pessoas no dia a dia. Então, assim, no dia a dia, você vai ter que lidar com uma pessoa que às vezes está com um problema dentro da casa, com um problema com o marido, com um problema na mãe, né? Lá na empresa, às vezes a gente começa a conversar, a gente escuta essas coisas. Então, assim, você tem que entender também que o outro, ele não vai ser sempre perfeito, não vai ser sempre amigável, gentil com você. Então, acho que eu, como gestora e dentro de casa também, eu sempre tento me ponderar para tentar entender o outro. Acho que a parte da constelação
me tá fazendo eu crescer muito espiritualmente, assim, e mentalmente, sabe? Minha consciência para que eu entender mais o outro do que ficar cobrando do outro, tá muito mais evoluída do que antigamente. Então, eu acho que essa é a Lilian, sim. A Lilian está ainda em crescimento. Todos nós, né? E você falou agora uma coisa que me remeteu a um conceito. A gente tem um olhar sistêmico, a gente estava até conversando aqui, nos bastidores, um pouquinho antes, falando com o Ricardo, sobre quando a gente tem uma dificuldade de fazer qualquer movimento, eu falo para as pessoas, para quem tem filhos, por exemplo, né? Se não for por você nesse momento, faça pelo seu filho ou pela sua filha, porque tudo que você é impacta neles diretamente, por uma questão biológica, por uma questão energética e sistêmica. Ponto, isso é fato. Para quem tem cachorrinho, cachorrinho é a mesma coisa. Mas nas empresas também é. Apesar de não ter um vínculo biológico, tem um vínculo sistêmico ali, né? Do seu campo de energia no outro. Então, uma liderança, essa postura, é outra liderança na empresa. E aí, as empresas tomam muito cuidado, porque muitas delas estão doentes. E não é a empresa que está doente, são as pessoas que estão doentes. Cuidado, tem esse olhar, né? Muito bom. Li, para a gente encerrar. Dentro da sua história, de todo esse aprendizado, dessa experiência, qual que é o convite que você faz para quem está nos ouvindo aqui? Eu acho que as pessoas têm que estar abertas ao novo, principalmente aquelas que se questionam às vezes do porquê fazem determinadas coisas, né? Estudar um pouco mais sobre o seu propósito, o que você gosta, o que você não gosta, o que que você deixou para trás, quais eram as suas vontades quando você era mais jovem. E a vida tá passando, e às vezes a gente vai indo porque é mais cômodo, né? Porque não é, nos é pressuposto e a gente não busca, às vezes, outras coisas, mesmo tendo vontade, né? Então, eu acho que eu daria todo mundo a ter essa experiência, né? A olhar para si, olhar mais os comportamentos que a gente repete, principalmente comportamentos dos nossos pais. Hoje em dia é tão claro isso. E não é culpa dos nossos pais. Em nenhum momento quero me referir a isso, mas é algo que a gente precisa olhar para a gente não repetir o sofrimento, algo desnecessário. É como se fosse uma criança aprendendo a colocar, a machucar, se machucar, né? A primeira vez que se machuca é para aprender, mas se vir outro e ver que aquele se machucou, por que que eu vou repetir aquilo? Então, acho que a constelação ela nos ajuda muito a isso, a você parar de repetir padrões que não são seus e a viver melhor no geral. Acho que quando a gente começa a buscar conhecimento pessoal, a gente vive melhor, né? É gratificante às vezes a gente olhar para trás e olhar como a gente evolui. Então, acho que esse seria meu convite para todo mundo estar aberto a olhar para o novo, a vir olhar para si mesmo. Muito bom, você me fez lembrar de um outro conceito. Existe, quando você fala de repetir padrões, tem até uma música da Elis Regina que é lá Como Nossos Pais, né? E nós falamos de boa e má consciência. Uhum. E boa e má consciência não é uma boa consciência, eu estou fazendo coisas boas, e má consciência, coisas ruins, né? A boa consciência é essa que você falou, que é o inconsciente repetindo um padrão dos nossos pais ou da nossa família, que às vezes pula gerações, de uma forma inconsciente, mas por amor, sendo um padrão bom ou ruim. Sim. E a má consciência, que parece uma coisa ruim, não, é que você faz, você pode fazer diferente, mas com respeito que você trouxe. Não é condenando nossos pais, os avós, nada. Aliás, ontem a gente viu aqui uma questão muito bonita, né? Um, teoricamente ali, ou na prática mesmo, um conflito entre pai e filho, onde o comportamento do pai, que parece uma reação agressiva no dia a dia, mas estava por trás de uma grande dor. Aí faz com que o filho entenda esse pai e se comporte de uma forma diferente, coloque esse pai no coração. Não que não esteja no sentido eh, puro e diretamente, porque todos nós amamos nossos pais, mas tem aquele conflito que não se apaga, que dificulta a relação. E a pessoa consegue encontrar, né? Eli, muito obrigado. Foi uma delícia conversar com você, com a Carol. E foi muito bom. Ah, eu que agradeço. É sempre bom participar das conversas. Eu acho que a gente tem uma troca aqui, não só
na constelação, mas com o grupo, né, da jornada, muito legal, muito interessante. E a gente evolui a cada dia, que é muito gostoso. Obrigada. Eu que agradeço. Uma história, um aprendizado e um despertar. Para você que nos assistiu até agora, espero que essa outra linda história desperte em você algo para esse movimento que foi o convite da Lilian. E o objetivo desse canal é esse, trazer essas histórias para esse olhar sistêmico com coisas, com histórias reais, né? E para você que queira fazer algum contato comigo, todos os meus contatos das redes sociais estão abaixo desse vídeo. E até o próximo episódio.